Fala aí galera, beleza? Nessa videoaula a gente vai ver área e perímetro de um triângulo. Ó, facinho também, é só guardar a fórmula. A área de um triângulo é sempre dado o quê? Por base vezes a altura dividido por 2, sempre. Igual, por exemplo, aqui nesses triângulos que eu coloquei do lado. Esse triângulo aqui, ó, ele tem a base, que é esse segmento. O que é a base? É aonde a sua figura apoia, como se aqui tivesse um chão e ela tivesse apoiado sobre ele. Então, nesse caso, esse aqui seria o valor da base. E a altura é sempre o segmento que vai da base até a parte mais alta da sua figura. Porque, igual, por exemplo, eu poderia ter um triângulo dessa seguinte forma. Ele tá meio tortinho aqui. Mas aqui, ó, se ele tivesse retinho aqui, ó, é como se a base fosse essa medida, certo? E a sua altura não seria somente esse segmento daqui até aqui. A altura é sempre o segmento da base até a maior altura atingida por ele. Então essa é a sua altura, certo? Nesse outro caso aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui. No caso desse outro triângulo, o que acontece? É o mesmo esquema, ó. A base dele é essa daqui. E a sua altura aqui, ó, perceba que é ao topo aqui até a base. Então seria esse segmento aqui, ó, a sua altura, certo? Facinho. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho esse triângulo, certo? Aonde eu tenho que essa parte aqui dele mede 3 centímetros, essa outra 3 centímetros e essa outra 3 centímetros. Então, vamos só dar uma relembrada em certas propriedades. Ó. Toda vez que eu tenho um triângulo onde os seus lados são todos iguais, isso quer dizer que esse triângulo é um triângulo que? Equilátero, né? Todo triângulo equilátero possui os 3 lados iguais. Logo, os seus 3 ângulos internos também são iguais. Certo? Isso aqui é só para dar uma lembrada. Então, beleza. Ó. Eu tenho esse triângulo. E o que acontece? Eu quero determinar a sua área. Não, vamos determinar o perímetro mesmo, que é mais fácil de início. Ó, o que é perímetro? Lembra? Perímetro é a soma dos lados, certo? Então é só somar 3 mais 3 mais 3. 3, 6, 9. Então, o perímetro, 9 centímetros, certo? Agora, a área. O que acontece? Para determinar a área dessa figura, usando a fórmula, como é que vai ficar? Base, quanto mede a base? 3. Vezes a altura. Agora aqui a gente tem um problema. A altura no problema, ela não foi dada. Porque o que é a altura? É o segmento que sai daqui até aqui, certo? Mas, o que eu posso fazer para descobrir essa medida? Ó? Vamos lembrar certas propriedades que a gente viu. Isso daqui, ó, quando eu baixo a altura desse triângulo, eu não tenho um ângulo reto aqui? Tenho. E nesse caso, esse triângulo aqui, ó, de azul, ele é um triângulo retângulo. E lembra que eu falei para vocês, toda vez que a gente vê um triângulo retângulo e a gente conhece duas medidas dele, o que eu posso utilizar? Teorema de Pitágoras. Mas aí você me pergunta, mas quanto que seria esse outro segmento aqui embaixo? Quanto mede isso aqui? Então vamos pensar, gente. Quando eu baixo essa perpendicular aqui e ele é um triângulo equilátero, o que acontece? Ele divide esse segmento aqui ao meio. Logo, esse pedaço aqui vale 1,5 centímetros. Certo? Então eu tenho um triângulo que ele é retângulo
A hipotenusa é oposta ao ângulo reto, que mede 3. E os catetos são, um mede 1,5, o outro é o que eu quero descobrir. Vamos chamá-lo de x. Certo? Logo, só aplicar Pitágoras para descobrir a altura. Então, como é que fica? Ó? Hipotenusa ao quadrado, usando Pitágoras, né? É igual 1 dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ó, 1,5 ao quadrado, quanto que vai dar aí? Deixa eu só fazer aqui rapidinho. É preguiça, né? Resolver. Vai dar 2,25. Então, aqui como é que vai ficar? 9 é igual a 2,25 mais x quadrado. Ah, o 2,25 positivo passa negativo. X ao quadrado, certo? Aí agora eu faço 9 menos 2,25, que vai dar quanto? 6,75 x quadrado. E lembra, ó, toda vez que eu quero tirar esse quadrado, o que eu faço? Passo uma raiz quadrada dos dois lados. Ficando, então, raiz quadrada de 6,75, que é igual a x. Ah, mas como é que eu vou resolver essa raiz quadrada aqui? Ó? Propriedade de radiciação, né? 6,75, eu não poderia fazer assim, como se fosse 675 dividido por 100? Logo, isso aqui tudo dentro da raiz, né? Que é igual a x. E pela propriedade de raiz, eu posso fazer a raiz de 675, certo? E também a raiz de 100. Então, só a gente resolver separado. A raiz de 675, ela não dá exato. A de 100 até dá. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode deixar até na notação assim, mas se puder, vocês resolvam a raiz. Então, nesse caso, a área desse triângulo vai ser o quê? 3 vezes raiz de 6,75 dividido por 2. Só que a área, né, ia dada em centímetros, então centímetros ao quadrado, certo? Vamos ver um outro exemplo aqui mais simples. Utilizando um triângulo retângulo. Ah, eu tenho esse triângulo retângulo, certo? Onde tem que essa medida aqui mede 5 metros, 4 metros e esse cateto mede 3 metros. Para descobrir sua área, fácil, né? Ele é retângulo aqui. Então, a área é base. Quanto mede a sua base? 4 vezes... Quanto mede a sua altura? 3. Dividido por 2. 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2, 6. Logo, a sua área é 6 metros o quê? Ao quadrado. E o seu perímetro, só somar. 3 mais 4 mais 5. Que nesse caso vai dar 9 mais 3, 12. Então, 12 metros. É isso aí, galera. Um abraço e até mais.